vocês? Que saudade de vocês! Saúde e paz é o que eu desejo a cada um de vocês, né? Nós estamos aproximando, né, das nossas duas últimas revisões e nós vamos falar de arte grega e arte romana, tá bom? Mas antes eu quero saber como é que vocês estão, como é que está todo mundo aí. Para isso nós precisamos que vocês deixem o seu comentário, deixem o seu like, né, se vocês gostaram das aulas, para a gente poder trocar esse bate-papo através do nosso canal, né? Então compartilhe, divulgue e comentem as aulas para a gente saber como é que está tudo aí, tá bom? Peixe vendido, vamos às nossas aulas. Bom, quando fala-se de arte grega, fala-se aproximadamente de um período 2000 anos antes de Cristo. E a gente tem uma comparação. Enquanto a arte egípcia era uma arte voltada para a espiritualidade, a arte grega ela levava mais para o lado dos seus deuses. Para ele, os seus deuses eram como pessoas, né? Pessoas inteligentes. E eles cultuavam muito o seu dia a dia, as vitórias dos seus deuses. E a arte grega, ela se divide em 3 períodos muito importantes. Quais são eles, professora? O primeiro período é o arcaico, o segundo é o clássico e o terceiro é helenístico. No período arcaico, nós vamos achar o quê? No período arcaico, nós vamos achar 2 esculturas bem interessantes. Uma que é chamada Kouros, que é um homem, é um jovem em pé e nu. Todas as pinturas cores desse período arcaico, os homens são retratados nus e as mulheres são chamadas toré. Entretanto, as mulheres nesse período, elas são retratadas vestidas. Então, há uma diferença. Os homens couros são jovens em pé e nus e as mulheres também são jovens em pé, mas elas são vestidas. E quando eu falo de período grego e falei um pouquinho dos egípcios, eles se assemelham bem nessa parte aqui, ó. Porque no período egípcio as esculturas também eram de frontalidade, elas não tinham mobilidade e tinham uma simetria. Exatamente como no período arcaico. Aqui nós temos o Kouros, que eu falei, homem em pé, nu e jovem. Nós podemos perceber que nesse período a rigidez é total. Nós podemos perceber que eles são semelhantes nas pernas também. Você pode perceber que aproximadamente 590 aproximadamente antes de Cristo. Então a gente percebe o quê? Que essa figura ela é rígida. Os braços estão esticados, os ombros, é uma rigidez total. Então a gente percebe o quê? Que no máximo que a gente consegue nesse período, as mulheres, essa é a coré que eu falei para vocês, ela tem um leve sorriso arqueado. Sabe aquele sorriso arcaico? Esse é o sorriso, a leve expressão que a gente tem nesse período, enquanto a rigidez é total. E também eles são feitos de mármore. Professora, ela está sem o braço por quê? Porque quando eles começam a querer dar um volume, o mármore é pesado e ele se quebra, tá? Nesse período a gente pode perceber também o quê? Que eles começam o máximo de movimento que a gente consegue no período arcaico, que eu falei para vocês, os braços rígidos e o máximo de movimento você percebe nas pernas e um pé na frente do outro. Eles são rígidos, não são estáticos, porém rígidos. Começam a querer dar uma leve movimentação, mas é bem discreta e os braços continuam na sua rigidez. E eles começam a mudar porque eles percebem, professora, esses braços e essas pernas não tem? Não. Como eu falei para vocês, tudo era feito de mármore. E o mármore, ele é muito pesado. Então, quando eles queriam dar um movimento a essa escultura, ele se quebrava. E o mármore não tem como você juntar o mármore. Então, você sempre vai encontrar as esculturas quebradas. Professora, por que as esculturas são quebradas? As esculturas são quebradas porque nesse período, né, a gente tem as guerras. Então, tudo que nós temos hoje em dia ou são cópias romanas de esculturas gregas, né? Ou elas estão completamente em ruínas ou elas são realmente cópias
das esculturas, cópias romanas das esculturas gregas. Outro período importante que nós temos é o período clássico. Aí sim, nesse período, a escultura começa a ganhar um certo movimento, né? Então, o aspecto fica mais gracioso, mais sedutor, mais harmonioso. E nós vamos ver, né? Então, quando a gente percebe esse período, foi na transição. Lembra que eu falei para vocês? O que eles tinham? Eles tinham, as esculturas eram feitas de mármore, e o mármore quebrava muito, porque ele era pesado. Quando eles queriam dar um movimento, o mármore se quebrava. Então, uma transição também que a gente sabe que o período clássico, ele inaugura, é as estátuas de bronze. Por que bronze, professora? Porque o bronze, ele era mais resistente, ele não se quebrava, mas ele dava mais trabalho. Por que, professora? Porque o mármore, ele era líquido. Então, um exemplo, quando vocês vão fazer bombom aí na casa de vocês, o que vocês fazem? Vocês pegam o líquido, né, o chocolate, colocam nas forminhas, desenforma e fica o formato bombom ou do ovo. Exatamente aconteceu. O que eles fizeram? Eles pegaram madeiras, né, e colocavam o líquido do bronze. Então eles conseguiam uma harmonia nas suas esculturas, e elas também não se quebravam, porque o bronze era resistente, né? Então o que acontecia? As esculturas, elas ficavam imponentes, elas ficavam muito belas. Vocês podem perceber nessas esculturas. E aí a gente vai ver essa escultura de Poseidon, ou Zeus. Se ele estiver usando raio, ele pode ser Zeus. Se ele estiver usando seu tridente, ele é Poseidon. Por quê? Porque quando fala-se de Grécia, fala-se de mitologia, fala dos seus deuses. Então, essa escultura, ela marca, ela inaugura esse período também clássico, né, fazendo essa maravilha dessa escultura de Poseidon. Vocês podem perceber que ela é feita, né, eles vão remontando essa escultura. É maravilhosa a criatividade e a inteligência desses gregos. Outro período importante também que nós temos. Vamos falar então do Discóbole. Miron, ele ganhou muita notoriedade quando ele esculpiu essa escultura que a gente sabe. Os gregos, eles eram apaixonados pelos jogos. Por quê? Porque os gregos eram politeístas. E o que quer dizer isso, professor? Eles tinham vários deuses. Então, eles reverenciavam para eles, as Olimpíadas, era algo muito religioso para eles, né? Por quê? Porque tinha sempre os seus deuses que estavam ali cultuando. Então, quem seria a deusa da vitória que iria coroar aquele atleta? Então, quando Miron fez Discóbolo, ele realmente ganhou muita notoriedade. Por quê? Percebam essa escultura, a beleza. Quando eu falei para vocês, o arcaico era rigidez. E no clássico, ele já começa a ganhar os movimentos. Então, perceba o movimento dessa escultura. Ele já coloca o peso sobre os dois pés, ele já coloca a musculatura. E a gente percebe a passividade e a suavidade com que com esse atleta, né? Por quê? Porque os gregos, eles cultuavam muito o quê? Seus deuses, os homens, a força. Então, o Miron, quando ele faz Discóbolo, ele realmente retrata toda essa grandiosidade desse período. Percebam vocês a musculatura, né? Os nervos, né? Você consegue ver a musculatura, e uma coisa interessante, ainda a frontalidade. Ele ainda se remete um pouco aos egípcios, trazendo um pouco a frontalidade. Percebam o rosto também, a suavidade. Mesmo ele fazendo todo esse esforço, toda essa movimentação, ele ainda conserva um rosto passivo, né? Dizendo, olha, isso tudo é normal. Alguns estudiosos dizem que esse braço aqui, né? Essa posição onde ele está segurando o disco, pode ter sido feita por um modelo, né? Ele pode ter sido posado e o escultor pode ter utilizado esse modelo somente para fazer esse braço, tá bom?
E aí nós vamos passar para o período helenístico. Já no período helenístico, vocês vão ver completamente, é a primeira vez que as esculturas elas passam a ser em grupo. E no período helenístico, ele é o finalzinho, ó, ele é o último período, tendo terminado com a anexação da Grécia pelo Império Romano. Então ele é o último período, e nesse período ele guarda grandes, fantásticas coisas para a gente observar. É um período onde, além da movimentação, lembra, ó, ele começa a ganhar, ele vem no arcaico, aí ele passa ganhando uma movimentação no clássico, e no helenístico, aí sim a movimentação, e não só a movimentação das esculturas, mas também o sentimento. Ele começa a dar um sentimento, a mostrar o velho, o novo. Então é um período onde as esculturas ganham proporções fantásticas. E para falar desse período, para a gente entender a suntuosidade desse período, nós vamos ver aqui a Minha Paixão, que é Laoconde e seus filhos, essa escultura dessa mitologia. Mas para vocês, jovens, entenderem a importância do período helenístico, eu preciso contar essa mitologia. A mitologia diz que Laoconde, vocês lembram? Vamos falar um pouquinho de história, né? O que acontece? Quando a gente fala de Grécia, de Atenas, a gente fala de guerra de dois deuses. O deus da Grécia e o deus de Atenas. O que aconteceu nesse período? Isso mesmo, o cavalo de Troia. O que acontece? Quando os gregos foram levar o cavalo de Troia lá para os troianos, eles deixaram o cavalo de Troia lá e foram se esconder, certo? Mas o que acontece? Laoconde era um sacerdote e ele desconfiou daquele presente. Ele falou, não, mas está errado, tem alguma coisa aqui que não está certo. E lembra que eu falei para vocês? Os gregos eram politeístas. Então o que acontece? Os deuses, o deus grego, ele ficou muito irado com Laoconde. Como Laoconde? Como esse ser, esse Reles mortal pode ficar duvidando do meu presente? Não, não pode. E o deus, ele ficou muito irado. E o que ele fez? Ele mandou, conta a mitologia, que ele mandou serpentes saírem da água e pegar os dois filhos do Laoconde. E Laoconde, vendo seus filhos sendo atacados pelas serpentes, desesperadamente ele tenta salvar. E aí a grandeza do período helenístico e de seus escultores. Tá vendo? Ele está retratando essa mitologia nessa escultura. E pasmem, meus queridos, essa escultura foi feita em uma pedra. Por quê? Porque o mármore, você não consegue pegar o mármore e quebrar e fazer assim, agora eu vou fazer um filho, depois eu vou fazer o outro, depois eu vou fazer o Laoconde. Não. Ele precisa, é uma única pedra esculpida de uma única vez. Então esse período, ele traz a criatividade e a genialidade dos escultores e da arte. Então vocês percebam os detalhes dessa escultura feita em mármore e de uma única pedra. Então você percebe o rosto desesperado do Laoconde, tentando tirar os seus filhos, né, desse momento. Por quê? Porque ele sabe que os seus filhos vão morrer. E os filhos olhando para o pai, dizendo, pai, nos ajude. Esse aqui já completamente. Então o período helenístico, ele traz essa emoção, esse sentimento nas suas obras e na sua escultura. Maravilhoso. Outra obra importante desse período é a Vênus de Milo. Nós podemos perceber também outra obra maravilhosa. Então, a gente pode perceber que é uma obra... Professor, por que essa obra é tão importante também, tanto quanto o Laoconde? Porque a Vênus de Milo, ela mostra as formas onduladas. É a primeira vez que ele consegue retratar uma forma sensual da mulher, uma forma bonita de ser. Quando vocês vão tirar as fotos das meninas, elas sempre dão uma pose. Então, ele mostra, através dessa escultura, a ondulação que ele consegue nesse mármore, nessa pedra. E perceba o pano que está caído aqui. Dá essa impressão de que realmente é um pano que está ali, né?
É um pano jogado, é um tecido. E nós percebemos também que é um mármore. E a perna, né, a maneira como ele coloca a perna, né, da Vênus de Milo. Então a gente percebe a ondulação que ele consegue trazer para essa escultura, a toda a genialidade, né? Vocês percebem também, como eu falei para vocês, né? As figuras começam, as mulheres começam a aparecer nus, que eu falei para vocês, lembram? Então é importante a gente perceber toda a beleza dessa escultura. E a última desse período, e a também perfeita que eu posso dizer para vocês, é a Vitória de Samotrácia. Acredita-se que essa estátua ela estava na proa de um navio e ela representava o quê? Ela representava a vitória, tá? E aí está para vocês Vitória de Samotrácia. Olha a maravilha dessa escultura. Também percebam toda a delicadeza. Foi achado 118 peças dela e depois ela foi remontada, né? E a gente pode perceber, ela foi achada na ilha de Samotrácia. Ela fica ao norte da Grécia, lá de Atenas. Então a gente percebe toda a beleza dessa escultura também. Percebam aqui como ela estava na proa de um navio, né? Ela estava recebendo, né? Ela estava dizendo que eles tinham acabado de ganhar uma grande guerra. Vocês percebam aqui, olha, dá-se a nítida impressão de que está batendo um vento sobre ela. E esse vestido que ela está vestida, ele está colado ao seu corpo devido à água, né, devido ao vento, e você consegue perceber isso nitidamente nessa obra. Então, esse período helenístico, ele traz características teatrais até, quando a gente vê Laoconte e seus filhos, Vênus de Milo e agora Vitória de Samotrácia. Percebam então, a gente consegue ver como se o vestido tivesse uma transparência. Vocês conseguem ver a transparência desse vestido, como se realmente ele tivesse molhado. São realmente períodos fantásticos. Outro período dentro do helenístico são os relevos, que também nos remontam, que nos levam o quê? Nos levam sempre às ações mitológicas. Lembra que eu falei para vocês no começo? Os gregos, eles falavam de sua mitologia, dos seus heróis, dos seus deuses, do seu dia a dia. Então, para eles era muito importante. E a gente vê isso também nos relevos em mármore, sempre contando a trajetória, a história de seus guerreiros, através sempre de seus deuses. Outra parte importante é a pintura. Então, os gregos, isso eu quero que vocês leiam comigo em casa, os gregos, eles tinham o hábito de pintar em vasos e paredes dos templos e de palacetes. Então, especialmente comum era a pintura em vasos, as ânforas. Então, eles retratavam o seu dia a dia, os seus heróis, também nesses vasos. E esses eram de cerâmica. E a princípio, eles não serviam somente como objetos apenas decorativos. Não, tá? Eram utensílios de rotina doméstica. Então, eu quero que vocês entendam que os gregos tinham vasos para tudo que vocês podiam pensar, imaginar os gregos. E o que eles preferencialmente eles pintavam nesses vasos? Eles pintavam narrativas de histórias, lendas e a religião gregas, porque eles eram politeístas. Eles eram Sófocles, Eséquias e Clítias. Temos aqui esses vasos, essas ânforas. E essa ânfora aqui foi pintada por Eséquias, tá? Que é Áquiles e Ajácles, né? É até um nome difícil, Áquiles e Ajax, né? Então, a gente pode perceber a geometrização e a gente pode perceber também o cotidiano. Eles estão fazendo um jogo aqui. Então, a gente percebe que eles retratam o quê? Suas vitórias, suas lutas, seus heróis. Então a gente percebe, e as cores também, né? Preto, o vermelho. E a gente percebe outra característica dos vasos, né? Que eles são meio abaloados, né? Às vezes alguns em forma de coração. E um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês é que percebam os desenhos, né? Mesmo sabendo que esses desenhos eles contam a história dessas mitologias,
eu quero que vocês percebam que eles não se distorcem. Como assim, professora? Olha, para vocês verem. Esse aqui, ele está contando o cotidiano. Ele está contando o quê? Que eles estão num jogo, a concentração, mostrando o dia a dia, mostrando a força dos jogadores, né? A força dos atletas, né? Desculpa, a força dos seus atletas, a força dos seus heróis, sempre contemplados pelos seus deuses. E principalmente uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, a simetria, a harmonização. Quer dizer isso, professora? Mesmo sendo forma abaloada, vocês percebem que os desenhos eles não estão distorcidos. Como assim? A cabeça maior que o braço, ou o braço... Olha nesse aqui, né? Nesse Diácles. Eles estão fazendo o jogo, todos concentrados, né? Ele quis mostrar o dia a dia, o cotidiano desses heróis, que agora colocam as suas lanças de lado e vão fazer um jogo. Então, está querendo mostrar realmente, observando, né, o seu dia a dia. Mas, quando vocês vão fazer um desenho, ou quando eu passo um trabalho que vocês vão copiar no Word, vocês copiam um desenho, o que acontece? Ele fica pequeno, aí você vai fazer ele maior, até ele ficar enquadrado, bonitinho no computador. Olha o que eles fizeram nesses vasos, a mesma coisa. Né? Eles conseguem dar, né? Eles conseguem, sem bagunçar, né? Eles conseguem deixar tudo muito bonito, tudo belo de se ver. E isso é muito importante, que eu gostaria de chamar a atenção para vocês verem a simetria, né? Como que eles faziam basicamente tudo perfeito, né? Aqui nós temos o detalhe, né? Para vocês perceberem realmente como era essa ação deles. Aí, ó, Aquiles jogando damas, e aí você consegue perceber toda a concentração, toda a observação, o quanto esse artista, para fazer essa pintura, ele observou cada detalhe, cada jogo, cada expressão, né? Isso é muito interessante, tá? Aqui uma representação. Por que isso, professora? Essa ânfora mostra pela primeira vez o artista representando o pé virado para frente. Nós falamos da pintura grega em vaso, mas também temos as pinturas, né, da Grécia. Mas, elas foram muito prestigiadas, mas elas foram pouco encontradas, né? Por quê? Graças à inexistência quase total de exemplos de sobrevivências em mural, e a maior parte do que se sabe deriva de fontes literárias de cópias romanas. Mais uma vez eu falo para vocês, tudo que nós temos ou estão em ruínas ou são cópias romanas de esculturas e agora de pinturas gregas, tá bom? Então nós temos dois exemplos aqui do que sobrou, né, das duas pinturas, para a gente poder entender. Sempre falando dos seus heróis e dos seus deuses, certo? A arquitetura é algo importantíssimo também desse período. E quando a gente fala de arquitetura, nós falamos de colunas, nós falamos das três principais colunas desse período, que é a coluna dórica, a coluna jônica e a coluna coríntia. Então, essas três colunas, elas são bem importantes, principalmente na construção de templos, né? Nós sabemos que os gregos, eles eram amantes, né, dos seus deuses, e para isso eles construíam os seus deuses. E a maior, né, a que a gente mais tem conhecimento, está a arquitetura bem conhecida, né, que é o templo de Pártenon, que foi construído para a deusa de Atenas, né, a deusa virgem. E aí nós percebemos que a coluna que está sendo utilizada aqui é a coluna dórica, né? Então nós temos uma floresta de colunas, por quê? Porque os templos, eles eram erguidos para os seus deuses. Entretanto, eles não tinham muito conhecimento. Então, para sustentar toda essa estrutura, eles faziam uma floresta de colunas e em cima eles tinham em forma de triângulo, tá vendo aqui? Para sustentar essa estrutura. Então, aqui a gente chamava de frontão, eles chamavam de frontão, as colunas aqui segurando essa estrutura, e essas colunas nós chamamos de dórica, né? E o que os deuses, muito interessante, os deuses ficavam dentro e as pessoas do lado de fora, tá? Aqui nós temos
temos outro detalhe dessas colunas. Aqui vocês podem ver a coluna, a sustentação, né, que elas dão para esse templo, tá? E o teatro grego é outra parte importante também desse período, né? O teatro grego, nós encontramos o epidauro, que fica na coluna de epidauro. Então, a mais ou menos 160 quilômetros de Atenas encontra-se esse teatro. E para os gregos, é tão importante os deuses para eles, que eles até construíram esse maravilhoso teatro, chamado Teatro de Epidauro, na encosta das montanhas. Vocês podem perceber que eles utilizavam as montanhas para fazer a sua estrutura, né? A sua arquitetura. Então, aqui tem mais de 40.000 lugares, e vocês podem perceber que aqui ao centro ficavam as pessoas mais importantes. Aqui, lá no cantinho, é onde ficavam as orquestras. Por quê? Porque o teatro grego ele era feito de música e poesia. E a acústica desse teatro é importantíssima, é maravilhosa. A gente pode perceber, então, a genialidade, né, dessa estrutura feita para o teatro, para que eles pudessem, assim, construir, né, para que eles pudessem cultuar os seus deuses. Professora, mas por que eles construíram essa estrutura toda? Os gregos, como eu falei para vocês, gostavam de seus deuses. E como que nasceu o teatro, professora? Dizem que Téspis, ele subiu numa carroça e começou a fazer uma representação. Ele subiu numa grande carroça e disse assim: eu sou o deus Dionísio, né? E naquele momento, era a primeira vez que um deus era retratado por um humano. E naquele momento nasce, então, a representação, né? Então, naquele momento que ele estava todo lá, todo revestido, diz que colocou uma peruca de uvas, né? Então, ele fez uma representação. Ele começou a mostrar os seus deuses através de uma encenação, Então, naquele momento, nasce, então, o teatro grego. E o teatro grego, ele teve muita importância até na democracia e na socialização dos gregos, tá? Então, para os gregos, o teatro não era somente algo para entreter, mas também tinha uma função social e até mesmo democrática. E o que eles utilizavam? Exatamente aqui, uma representação para vocês verem como seria esse teatro se estivesse, né, naquela época. Vamos viajar um pouco. Então, como eu falei para vocês, a representação, as pessoas mais importantes sentadas aqui, né? Aqui a gente pode ver aonde seria a orquestra, onde eles estariam tocando e como seria a representação desse espetáculo, tá bom? Quais eram os temas desse período, professora? Eram dois temas importantes, a tragédia e a comédia. A tragédia falava da mitologia, da batalha, dos heróis e dos seus destinos. E a sátira e a comédia, sempre da sátira do cotidiano, do dia a dia, tá bom? Eles utilizavam sempre das máscaras, né? As máscaras era algo importante para suas representações artísticas. E aqui nós temos alguns modelos das máscaras da Grécia, do teatro da Grécia, para vocês poderem entender. Então, cada um representa vamos supor assim, um tema que eles iriam representar, certinho? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que vocês tenham relembrado. Um abraço a cada um de vocês. Não esqueçam de comentar no canal e até a nossa próxima aula.